Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Vamos aqui até à 28ª jornada, recepção ao Santa Clara, equipa que chegava na melhor sequência da época, 5 jogos sem perder na Liga. A equipa açoriana que está no 14º lugar e chegava a essa jornada como o terceiro pior ataque. Tiveram uma mudança de treinador, Petit assumiu a equipa e nos últimos 7 jogos realizados tinha apenas 2 derrotas diante do Estrela e Benfica. No Sporting, várias alterações, com Maxi e Ullmann a começar no banco, Soares a cumprir castigo e Frasneda estava doente. Com isso tivemos uma mudança quase total na defesa, com Mangas, Baianidis nas alas e Debast, que já não era titular no Sporting desde outubro. Na frente, a estreia a titular do Rafael Nel. Olá Ângelo, bem-vindo. Olá Mário, olá Leões. Este é um jogo que vem numa pausa ou após uma pausa de seleções, o que é sempre um jogo bastante particular e que tem características muito próprias e que por vezes acaba por ser mais difícil do que seria de esperar. Fruto disso também, e estando a par disso, tive algum receio quando vi o 11 inicial do Sporting para este jogo, embora percebendo que existe aqui de facto não só gestão do plantel face às deslocações que alguns jogadores tiveram que fazer durante a pausa para seleções, também se calhar um excesso de volume de jogos e de minutos que estes jogadores tiveram devido às lesões que nós temos, e obviamente também algum tipo de poupança para o jogo da Champions na terça-feira contra o Arsenal. Achei que talvez não fosse a melhor ideia do mundo fazer essa gestão, porque uma coisa é tu fazeres esta rotação quando a equipa está ligada e está rotinada para jogar semana sim, ou até com jogos durante a semana, em que o ritmo está muito alto. Quando vens de uma pausa para seleções e não jogas há 2 semanas, eu acho que a equipa tende a vir sempre um bocadinho mais desligada, pelo menos nos momentos iniciais. E o que é facto é que o Sporting, obviamente não de forma relacionada com isto, porque sofrer um golo aos 2-3 minutos, obviamente não tem nada a ver com isto. É um golo que aconteceu, nada a ver com o Sporting ter entrado mal no jogo, aconteceu simplesmente. Mas felizmente a equipa conseguiu dar a resposta, embora acho que não estivéssemos a jogar propriamente bem, mas conseguimos chegar à vantagem ou dar a volta ao marcador ainda na primeira parte, que eu acho que foi extremamente importante e acho curioso. Acho que é uma particularidade desta equipa, parece-me que reage melhor à desvantagem do que propriamente quando está a vencer por 1 ou 2 golos e sofre, e isso também se viu curiosamente neste jogo. Acho que conseguimos ver essas duas coisas, ou seja, o Sporting sofre um golo aos 2-3 minutos, reage muito bem, aquilo parecia que a equipa não tinha sofrido o golo, parecia que estava 0-0, a equipa não acusou o golo, não se foi abaixo, continuou a jogar com calma, da mesma forma, e na segunda parte, a vencer por 3-1, sofremos o 3-2, que é anulado, o golo do Gonçalo Paciência, e a equipa abana de tal forma que acaba por de facto sofrer o 3-2 poucos minutos depois. E a equipa de facto abanou. E é curioso que a equipa parece responder melhor a estar em desvantagem do que propriamente a vencer e a sofrer um golo, que não deixa de ser curioso a meu ver. Mas voltando à primeira parte, eu acho que a equipa jogou bem, embora não tenha sido uma exibição de encher o olho, nem perto disso, mas acho que a equipa esteve bem. Curiosamente, chegamos ao gol da reviravolta através daquele que para mim estava a ser o pior jogador em campo na primeira parte, o Daniel Bragança, mas naquele lance do golo houve ali de facto, já não é o tiki-tasca, mas o tiki-taka, aquela jogada parecia um bocadinho de FIFA, né? De trocar a bola a 1-2 toques desde o meio campo até entrar na área. Foi uma jogada curiosa. Então E isso é depois que lá está, é a o segunda parte tiki-tasca em estado puro. Isso é que é o é o tiki-tasca. tiki-tasca de shot por isso. A segunda parte, com 3-1 no marcador, o jogo muito sinceramente não estava muito interessante. Era mesmo daqueles jogos que estávamos a ver quando é que chegava ao fim, porque não tinha assim grandes momentos de interesse. O Santa Clara chegou ao 3-2, que é anulado, a equipa de facto abana, chega depois novamente ao 3-2, e assim a contar
pouco tempo depois, e eu senti a equipa de facto instável e temi que sofrêssemos o empate, que seria um banho gelado para nós, e de realçar que a equipa nos últimos minutos pareceu conseguir segurar melhor a bola contra o Bodoglimt do que contra o Santa Clara, o que não deixa de ser um bocadinho preocupante, mas pronto, o mais importante de tudo é que conquistamos os 3 pontos, metemos alguma pressão em ambos os rivais, quer para cima, quer para baixo, e não deixa a equipa desmoralizar nas vésperas do jogo com o Arsenal, para os quartos de final da Champions League. Permitiu-nos também aqui alguma gestão de esforço de algumas peças importantes, à cabeça o Luís Soares, também o Yulman, que não teve que fazer o jogo todo, Gonçalo Inácio, Diomande. Portanto, acho que este descanso e gestão de esforço pode ser muito importante para estes jogadores que foram muito sacrificados ao longo da época para na terça-feira estarem a 100%. E já falo do Yulman, ele não vai jogar a primeira mão, portanto se calhar essa gestão não foi tão importante assim, mas ainda assim acho que foi uma boa vitória e permitiu também dar aqui mais minutos e visibilidade e ritmo a jogadores que não tinham tido esses minutos ultimamente. A verdade é que o Santa Clara essa época tem sido sinónimo de dificuldades e polémicas em 3 jogos dessa época. Sim. 2 com golos depois dos 90, na taça tivemos de ir a prolongamento e com lances de arbitragem polémicos, ou supostamente polémicos. Nesse jogo repetimos a dose. O Sporting demora a entrar no jogo e quando engrenámos já estávamos a perder, acabámos por ter ali um ligeiro crescimento, ainda que o jogo não estivesse confortável, mas desse crescimento nasce o penalti do empate, um penalti que me pareceu inicialmente mal assinalado, mas depois na segunda repetição consegui ver a tal falta. Verdade que, sim, tenho a opinião, sim. Verdade que o Sporting não tinha criado situações claras, mas estava melhor. Depois, de uma forma natural, e essa equipa, quando tem calma, pratica um ótimo futebol. Também estavas a falar disso, mesmo com muitas alterações. Nós ali com bastante calma praticámos muito bom futebol e vemos isso nas jogadas do segundo e terceiro golo e parecia que o jogo estava resolvido. Podíamos começar a pensar em gerir. Exato. Diria que o Rui Borges pensou exatamente o mesmo, mas uma segunda parte morna, que seria compreensível, de ritmo baixo, passou para o descontrole. Algo que também não é novidade nesse Sporting. Até parecia que mesmo nessa baixa intensidade do Sporting a espaço ia sendo mais perigoso, mas fomos deixando Santa Clara crescer com bola. E tem o tal gol anulado que para mim inicialmente pareceu mal anulado, depois fui tentar perceber o que dizem as regras e os especialistas e aparentemente foi bem anulado, porque quando o atacante sofre falta e não é marcado, depois o que vale é a última ação antes do gol, no caso a falta sobre o Faé. Mas enfim, mais uma polémica, não vale a pena estar a entrar muito nisso. Os rivais já fizeram os seus tweets, digo eu, e ainda vão fazer mais uns quantos comunicados para se entreter durante a semana. Mas mesmo com esse golo anulado não conseguimos depois aproveitar e o jogo continuou frenético e lá acabaram por marcar o segundo no momento em que ficou 3-2. Pá, eu juro-te que pensei, vai acabar empatado. Mais um golo de empate em cima dos 90. Tal e qual. Sim. Um filme já repetido, traumas de guerra de um sportinguista, ou marcámos aos 90 ou sofremos aos 90, essa época tem sido assim, ou marcámos aos 90, uma felicidade, pá, é aquele momento espetacular marcar aos 90, ou sofremos aos 90, tem sido isso. O Sporting não conseguia ter bola, o Santa Clara estava a pressionar, mas felizmente saiu aquele golo de um lance muito bom do Quaresma para o Rafael Nel. Mas infelizmente o jogo acaba por ficar marcado por esses minutos finais, onde deixámos o Santa Clara em Alvalade à vontade, não conseguimos ter o controle e ainda que tínhamos mostrado superioridade, depois não demos seguimento e podia ter saído caro essa brincadeira, podíamos ter saído com um empate num jogo que parecia tranquilo. Sim, eu tenho exatamente a mesma leitura em relação aos lances que falaste. No lance do penalti, eu por acaso em direto pareceu-me um toque mais claro do que depois na primeira ou segunda repetições, em que me pareceu mal assinalado, mas há de facto um toque, e acho que o penalti, embora lá está, acho que são aqueles lances que não era um escândalo não marcar, não é um escândalo marcar, há de facto um toque e são aqueles penaltis de VAR, embora o árbitro tenha marcado sem recurso ao VAR. Acho que são aqueles lances que... Sim, desculpa, Ângelo, não querendo entrar muito por aí, há uma falta muito mais clara para penalti que fica por marcar. Também sobre o Katam, creio eu.
Sim, sem dúvida. E tocando nesse ponto que falaste, que os jogos do Sporting com o Santa Clara, esta época, têm sido marcados sempre por muita polémica. Eu acho, muito sinceramente, o único lance que de facto o Santa Clara pode ter algum tipo de queixa neste jogo tem a ver com aquele lance do Mangas na primeira parte, em que Sim, sim. muito provavelmente ficaria 2-0 e ficaria uma missão muito mais complicada para o Sporting. Acho que tudo o resto não há aqui margem para discutir o que quer que seja, Sim, digo eu eu. concordo. O lance do 3-2 que é anulado, do gol do Gonçalo Paciência, em direto não vi nada. Volto a dizer, acho que é um lance que não é um escândalo ser marcado, não era um escândalo se nada fosse marcado. Acho que é um lance mais ou menos normal daquilo que é a disputa de bola, está um jogador no chão e há de facto uma rasteira ao Faé, não... Lá está. Acho que é bem marcado. Se não fosse, também não seria, digo eu, um escândalo. O lance do Mangas, de facto, é um bocado caricato de como é marcado, mas acho que isso é mais... Aí não culpo o árbitro, culpo o assistente. Acho que o árbitro não tem capacidade de ver o lance. Acho que é um lance fruto daquilo que é a arbitragem e que eu já disse aqui muitas vezes. Acho que é um lance que é fruto do principal problema da arbitragem em Portugal e que não se consegue perceber, principalmente agora tendo VAR, eu acho que a arbitragem em Portugal é uma arbitragem que é muito cobarde. Não querer estar associada a um erro. E muitas vezes isso leva a que cometam erros. E eu acho que aquele lance é um lance clássico do defesa que ganha à frente, atira-se para o chão e a equipa de arbitragem não quer ficar associada à potencialidade de haver um golo fruto de uma falta. Mas acho que isso com VAR não faz sentido. Acho que naquele caso o correto era deixar seguir e dando golo vamos ver ao VAR se há falta ou não e anular ou não o golo. Sendo que no caso, Sim. não, obviamente, se fosse golo não devia ser anulado. Acho que não há mais nada a discutir Sim, neste nem, jogo sem, nem vale a pena sem perder ser muito isso. tempo com isso. Nem vale a pena. Eu acho que realmente foi uma má arbitragem para os dois lados. Só que obviamente vai-se dar sempre mais foco à equipa grande e que no caso ganhou, não é? O Sporting ganhou o jogo Sim, e obviamente a arbitragem foi péssima, isso não há a mínima dúvida. a arbitragem foi má para os dois lados. Só que, claro, o Sporting como ganhou o jogo e se esse jogo fosse entre o Tondela e também o Santa Clara, pá, ninguém ia falar da arbitragem desse jogo. Ninguém. Foi uma má arbitragem. Sim, Ponto. e Só que lá a está. O Sporting arbitragem. ganhou esse jogo, ganhou e tem que se falar. Mas não vale a pena estar a perder muito tempo nisso. É o que é. Deixa-me só fechar. A arbitragem eu acho que foi má e começa logo pela postura. E o André Narciso é daqueles árbitros, muito à imagem do saudoso, só que não, Bruno Paixão. É aquele típico árbitro que é claramente fraco e claramente mau tecnicamente. Basta ver o posicionamento dele em alguns lances em que está completamente a atrapalhar a jogada e os jogadores. Tem aquela postura de um árbitro que é fraco e tenta impor o respeito pelo esbracejar muito e por ser muito mandão e por mandar os jogadores para longe. Sim, Que que é eu um aqui é que mando. clássico nas arbitragens em É um Portugal. clássico, é um clássico quando o árbitro é fraco. Sim, Quando o árbitro é bom, não tem que fazer este espalhafato todo para marcar a posição. mas seguindo, Ângelo, eu tenho aqui dois dados que queria comentar sobre esse jogo. O Sporting chega às 17 vitórias seguidas em casa, bate as 16 conseguidas na época 1973-74, época da dobradinha, que termina essa sequência de 16 vitórias em casa com a derrota contra o Benfica. E também um dado interessante, o Sporting que já era a equipa com mais portugueses utilizados nessa época, entre os grandes, nenhuma teve tantos portugueses de início, nesse jogo foram 7, mas por 5 ocasiões nessa época já tínhamos lançado 6 jogadores portugueses de início. Nesse jogo contra o Santa Clara ainda destaco o facto de termos utilizado 5 jogadores da formação. Isso é sempre de louvar, não só um facto como o outro. A imagem da formação, é a imagem de marca do Sporting. É verdade que durante alguns anos foi sempre associada a uma falta de investimento e falta de qualidade do plantel. Hoje em dia, felizmente, não é assim, mas ainda bem que acontece. Eu acho que qualquer clube português, por melhor que esteja financeiramente, e o Sporting atualmente está muito bem, felizmente,
mas a base deverá ser sempre a formação, porque nós podemos estar muito bem financeiramente, mas qualquer clube português continua a ser, ou deverá continuar a ser, sempre um clube mais vendedor do que comprador. E formar os jogadores de qualidade e depois conseguir vendê-los por largas dezenas de euros é a base da estabilidade financeira de um clube. Exato. E Ângelo, destaques? Foi um jogo complicado de dar destaques, porque lá está, como disseste há pouco, a segunda parte para aí, até aos 80 minutos foi um jogo sem história, foi um jogo de gestão de esforço, portanto acaba por ser um jogo bastante morno. Eu, como MVP, tenho que dar ao Rafael Nel, foi uma excelente exibição. Não vou começar a embandeirar em arco, como é clássico da imprensa portuguesa, de já colocar o Rafael Nel como o próximo ponta de lança titular da seleção nacional, até porque, sendo do Sporting, dificulta sempre um bocadinho mais essa missão de ser titular na seleção. Mas excelente exibição do Rafael Nel, deu-se imenso ao jogo e mais do que destacar o gol que fez, que foi importante, a assistência que fez, que foi ainda mais importante, deu-se muito ao jogo, fartou-se de levar porrada dos centrais do Santa Clara, mas mais do que isso, eu acho que, pelo menos para mim, o que ficou mais na retina vai um pouco ao encontro daquilo que eu disse há pouco, que é um jogo que tu vens de pausa para seleções, o ponta de lança titular, que tem feito uma época incrível, nem está sequer no banco, e tu és atirado ao 11 inicial, e obviamente recai sobre ti, se calhar não a expectativa de fazer o mesmo que o Luís Soares faz, mas recai sobre ti alguma pressão, alguma expectativa de pelo menos marcares um golo, porque estás a jogar à ponta de lança a substituir o titular da equipa. Entras no jogo a perder, eu acho que podia ser quase uma condenação para o Rafael Nel. Acho que estavam ali reunidas todas as condições para o Rafael Nel já ficar se calhar um bocadinho queimado por este jogo. E ele cresceu debaixo dessa pressão e para mim foi destacadissimamente o melhor em campo e sai do jogo com uma assistência e com um golo, portanto acho que não se podia pedir melhor. Mas depois, como destaque positivo, tenho apenas tenho o Francisco Trincão, embora ofensivamente não se tenha destacado por aí além, e isso é sempre marcante dizer de alguém que marca um golo, dizer que não se destacou por aí além, mas lá está, com o Francisco Trincão a fasquia já está muito elevada, portanto marcar um golo já quase não conta para a estatística. Tenho que realçar uma evolução que ele tem tido nos últimos tempos, que é a sua abnegação do lado defensivo da bola. O Francisco Trincão, um bocadinho à imagem do Pedro Gonçalves, era um jogador que, entre aspas, não defendia, por assim dizer, e ultimamente ele tem sido dos primeiros a recuperar, a fazer picos gigantes para recuperar. Neste jogo teve, mais uma vez, 2-3 lances deste género, fruto também de alguns destaques negativos que eu vou dar mais à frente, e tem estado muito bem. Tem uma finalização de uma qualidade técnica incrível, de saber em todos os instantes onde é que está no campo, e de costas para a baliza, roda e remata no mesmo movimento, e a bola entra colocadíssima no canto da baliza. Tem para fazer o 3-1, que eu acho que descansou muito a equipa na entrada, ou neste caso na saída da primeira parte, na entrada da segunda, e acho que esteve muito bem também. Ok, os meus destaques. Também dei MVP aqui ao Rafael Nel, estreia a titular no dia de aniversário e fez um grande jogo. Deu muita luta na frente aos defesas de Santa Clara, apareceu bem nas combinações, como vemos no segundo golo, e depois ainda marca um bom golo. O Nel, nesse jogo, surpreendeu-me pela positiva, mostrou uma capacidade que eu não esperava dele, e vamos ver a sua evolução, mas ótimas indicações. Depois Trincão deu aqui uma sequência às boas exibições. Eu não vi o jogo da seleção, mas ele fez 45 minutos, marca um golo, e podíamos esperar que tivesse mais em baixo fisicamente, mas a verdade é que se apresentou bastante bem em Alvalade, dos mais ativos. Sobre isso que tu falaste dele não ter grande contributo defensivo, é uma falácia, posso dizer. Eu vejo as estatísticas do Trincão desde que ele chegou ao Sporting. Ele é sempre dos jogadores com mais duelos travados. Estou à vontade para dizer isso, podes ir ver. Desde que o Trincão está no Sporting, é sempre dos jogadores que mais se dá à luta, vou dizer assim,
Portanto, não sei onde é que veio essa narrativa que o Trincão não ajudou a defender, porque é mentira, mas ok. E depois deu ao Eduardo Quaresma, outro sempre muito ativo. O Quaresma fez um jogo bastante seguro defensivamente, deu continuidade aos seus bons jogos, sendo para mim o melhor no setor defensivo e a conseguir acrescentar com bola, como vemos naquele passe espetacular para o quarto gol. São esses os meus três. A assistência é deliciosa, sim. É, sem dúvida. O Eduardo Quaresma é isso, né? Um central muito, muito bom, e depois, pá, aquela leitura, aquela saída depois daquele passe, espetacular, espetacular. São esses os meus três destaques positivos. Tu quando vês, só para tocar nesse ponto do Quaresma, tu quando vês os jogos na televisão e até na bancada, como tens uma perspectiva completamente diferente, né? Estás a ver de cima, tu às vezes vês passes e vês coisas que os jogadores no campo ao nível que estão não conseguem ver. Aquele passe do Quaresma, nem eu a ver o jogo na televisão vi aquele passe. E se vires a defesa do Santa Clara, há depois dois jogadores do Santa Clara que se pegam um com o outro a discutir nesse lance. Tu tens os jogadores todos a encaminharem-se para a lateral, que é onde eu pensava que o Quaresma ia colocar a bola, até pelo movimento do corpo dele. Parece que ele vai pôr a bola no lado direito, no flanco direito, e ele de repente bola para o meio e isola o Nel. Foi um passe, uma visão de jogo brutal, sim, por parte do Quaresma. Sem dúvida. E destaques negativos? Sim, destaques negativos. Coloquei o Vaianidis, já começa a ter alguma dificuldade em descrever as exibições do grego. É verdade que ele se tentou entrosar mais do ponto de vista ofensivo, mas também sem qualquer tipo de impacto positivo no jogo. Defensivamente, uma autoestrada autêntica, não cortam um lance, passam por ele faca quem tem manteiga. Tem a sorte do lance do 3-2 que é anulado, o gol ter sido anulado, porque mais uma vez defender com os olhos está bom, nem sequer põe o pé, não se encosta ao Gonçalo Paciência, nada, é só estou aqui, faz o que tu quiseres. Começa a ter algumas dúvidas de que haverá uma continuidade do Vaianidis no plantel, porque o que tem mostrado até agora tem sido mesmo muito, muito curto. Depois tenho mais dois destaques negativos, se calhar um bocadinho exagerados, não sei, porque são dois jogadores, um deles acaba com um golo, outro acaba com uma assistência, mas para mim Bragança e Morita completamente ao lado do jogo. O Sporting jogou, e quando teve estes dois em campo, para mim jogou sem meio campo, e isso também por isso algum esforço extra que o Trincão teve que fazer, e há 2-3 lances em que ele tem que recuperar. Num deles acaba por ver o amarelo bem dado, e também uma boa falta feita pelo Trincão a tentar recuperar a bola em terrenos centrais, porque Bragança e Morita estavam sabe-se lá onde, defensivamente inexistentes, ofensivamente, embora lá está, um tenha marcado e outro tenha assistido, fora esses dois lances não os vi em campo, e acho que estiveram francamente mal. Bragança, não sei se será tão preocupante assim, porque lá está, não é um titular absoluto do Sporting. Morita sendo, também não jogou propriamente com o papel a que está mais habituado, né? Ele está mais habituado a ser o Bragança do que propriamente o Yulman, por assim dizer, mas ambos muito, muito abaixo daquilo que seria de esperar. Bem, eu não concordo nada com esses últimos destaques negativos, sinceramente, mas pronto, é a tua opinião. Eu começo a magia do futebol. Exatamente. Eu começo aqui por... eu tenho 3. Começo aqui por Ricardo Mangas. Teve algumas dificuldades nos duelos, perde ali umas divididas, tropeça nele próprio e nada acrescentou na frente. Nada. Depois, Vaianidis, concordo. Outro lateral. É realmente preocupante as nossas segundas linhas nas laterais, porque é das posições mais importantes e vemos a queda de rendimento tanto nesse jogo como vimos na primeira mão contra o Bodo Glimt. O Vaianidis tentou, mas não conseguiu criar um lance decente na frente. E por fim, o Debast. Jogo muito pouco seguro do Debast nessa sua volta à titularidade. Foi uma termideira na defesa e embora o Debast seja um grande jogador, como já provou várias vezes, eu continuo a achar que seria melhor médio que central e como central está nesse momento em quarto lugar na hierarquia do Sporting.
São esses os meus 3 destaques negativos. De base seria melhor médio central, concordo. E digo que Eduardo Quaresma também, embora lá está, a central não tenha comprometido e não comprometeu. Eu acho que o Tanto Eduardo como o Quaresma Devastos. podia ser um bom médio, mas também é um grande central. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Quaresma até central, médio e lateral direito. Até Eu não lateral, sei se sim, o Quaresma, exatamente. Se calhar até mais o Quaresma lateral. não sei se não é o melhor lateral direito que o Sporting tem. Sim. Poderia ser um grande lateral, mas o Debast começo aqui a ter algumas dúvidas e nesse momento, dos todos os centrais que o Sporting tem, o Debast não, para mim está em último lugar. E nesse jogo tive algumas dificuldades em ver algo que me fizesse acreditar que o Debast vai ser titular do Sporting nesse momento, quando temos Diomande Inácio e depois um Eduardo Quaresma que está nesse nível, tem estado muito bem e merece O a titularidade. Debast eu acho que continua com o problema que foi identificado pelo Ruben Amorim no início da época passada, que é ele não gosta do confronto físico, não gosta do contacto, e isso num central é estranho, né? E eu acho que o Debast e o Inácio são jogadores muito semelhantes. A qualidade de passe, a visão de jogo, o Debast, além disso, tem uma qualidade no rebate muito acima da média. Tudo isso são características que, pelo menos no papel, se ele jogasse um bocadinho mais à frente, neste caso a médio, acho que seriam potenciadas. E é um jogador que lá está, teve tanto tempo fora, que eu acho que lá está, este medo do contacto físico, se calhar voltou em demasia. E isso é um problema, obviamente, para um central. Eu gostava muito de ver o Debast, se calhar o melhor substituto do Human já está no plantel, e esse substituto seria o Debast, mas não sei se o jogador Não vai acontecer. Acho que quer o dar próprio esse jogador quer dar já deixou claro no ano passado. Já deixou Pois, claro no ano exato. passado que ele não quer ser médio. E se o jogador Pois. não quer, tu não vais obrigar o Pois, jogador a fica jogar numa difícil. posição que ele não está confortável. Fica difícil. Fica Claro. difícil. Ele já deixou claro que quer ser central, que gosta de ser central e portanto, é a decisão dele. No final, é o que tem que pesar mais. E, portanto, agora eu não Claro concordo. que sim. Acho que ele deveria seguir aqui a carreira a médio, mas enfim, ele quer ser central. Mas é isso sobre esse jogo diante do Santa Clara. Leões, vamos aqui a mais uma polémica, não é? A envolver o Futebol Clube do Porto num jogo diante do Sporting, no caso handball, depois daqueles tristes acontecimentos. Ângelo, o que é que queres comentar? Como é que queres começar por comentar tudo isso que se passou novamente, não é? Mais um episódio com o Futebol Clube do Porto. Eu sinto que me estou constantemente a repetir em relação a este tema, e quando falo do atual presidente do Porto, quase sempre tenho que fazer este meia-culpa de eu sei que disse que pensava que isto ia ser diferente, mas na verdade não é, e além de ser igual, acaba por ser ainda mais triste, porque isto quando era com Pinto da Costa, às vezes, de tempos a tempos, até tinha piada, porque era um indivíduo bastante inteligente. Ao pé de Pinto da Costa, André Vilas Boas não é mais do que um menino, porque Pinto da Costa às vezes tinha muita piada nas suas intervenções, embora tenha sido o protagonista de momentos muito tristes do desporto nacional e de provavelmente ser o maior culpado do estado do desporto português ainda ao dia de hoje. Mas lá está, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa com piada. Vilas Boas é só um puto, é só uma criança, é uma criança mesquinha, é uma criança sem nível, é alguém que eu acho que os adeptos do Porto deviam ter. Eu não digo vergonha de ser o presidente do seu clube, acho que é mesmo tipo vergonha alheia. Tipo, eu não sou adepto do Porto, não sei se é uma surpresa para vocês, e causa-me vergonha ver aquela. Eu ainda não tinha percebido. Obrigado por esclarecer. Causa-me Isso porque eu estava aqui vergonha. na dúvida. Causa-me vergonha ver aquela pessoa a falar da forma que fala, pá, a misturar tudo e depois tudo tem o mesmo peso, pá, é só triste. Em relação a este caso em particular, nós, atenção, ao dia de hoje,
nada foi decidido. Não sei se algum dia vai ser decidido ou não, porque lá está, vivemos em Portugal. Agora, e embora, lá está, tu fazeres algo no passado não quer dizer obrigatoriamente que tenhas feito algo no presente, mas se tu disseres que viste o Hitler a fazer alguma coisa de errada ou a Madre Teresa a fazer alguma coisa de errada, os precedentes querem dizer alguma coisa, não é? Portanto, vindo de uma instituição, e aí não é alegadamente, aí sabe-se, do esconder bolas, roubar toalhas, bloquear televisões nos balneários de árbitros. Dizer que isto aconteceu, tu não ficas, o quê? Não acredito. Estou escandalizado. O que não deixa de ser triste. Isto devia escandalizar, não é? Tu teres uma instituição que recebe outra instituição nos seus aposentos e mete um cheiro, acho que era lexívia, né, que se falou, e que faz com que 2 pessoas sejam levadas para o hospital. Isto devia ser escandalizante por si só, mas tudo o que se viu e leu na imprensa e na comunicação social é capaz de ter acontecido. Como assim? É capaz e pronto. E depois vir aquele sujeito para a televisão dizer estamos a preparar toalhinhas quentes e almofadinhas e um spa para receber o Sporting. Pá, lá está. É só um puto. É só um puto. E aqui preocupa-me porque André Vilas-Boas, quando entrou no Porto, quando ganhou as eleições no Futebol Clube do Porto, o arranque que ele teve não foi propriamente fulgurante, né? O Porto teve, e aqui, olhando só para a parte do futebol, teve das piores épocas dos últimos largos anos. E aí Vilas Boas, mansinho, cabecinha para baixo, orelhas baixas, porque não vale a pena trazer muita atenção para o meu lado, porque as coisas não estão a correr bem. E aqui preocupa-me porque o que parece que esta gente depreende é que só é possível ganhar assim. E eu acho que Vilas Boas, e mais uma vez, olhando só para a parte do futebol, é de realçar o trabalho que ele teve na última pré-época, na preparação da equipa da época passada para esta, e aqui, lá está, falando só de futebol, porque a evolução foi notória. O Porto fez um mercado brutal, revolucionou a equipa e tem uma equipa que muito provavelmente vai ser campeã nacional, e vai ser campeã nacional se o for com mérito, pelo menos até agora, e isso devia ser suficiente. Eu acho que André Vilas-Boas era inteligente se agarrasse a isso e pensar, eu ganhei, ou eu vou ganhar, muito provavelmente, o campeonato, porque fui bom naquilo que fiz. Fui buscar um bom treinador, reforcei bem a equipa, fui competente naquilo que fiz. O que parece é que esta gente pensa que não, eu vou ser campeão, não porque eu fui bom a reforçar a equipa e a contratar um bom treinador, mas que fui o bully que o meu anterior chefe foi durante 40 anos. Não. E certamente que se o Porto, na próxima época, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, voltar a ter uma época abaixo das expectativas como teve na época passada, Vilas Boas vai estar mansinho, porque Vilas Boas é isso. Vilas Boas é um puto, volto a dizer, é uma criança que, quando está na moto de cima, eu faço, eu existo, eu sou maior, eu é que mando, estou a preparar um spa para receber o Sporting, e o Benfica isto e o Sporting aquilo. Quando está a perder, caladinho, ratinho, ninguém me ouve. E isto é muito pequenino, é muito mesquinho. E volto a dizer, se me perguntassem, tu queres o Sporting a ganhar assim, ou queres o Sporting na segunda divisão ou na terceira divisão? Eu quero o Sporting na segunda divisão ou na terceira divisão. Eu não quero isto. Isto era uma coisa que se passava nos anos 80, nos anos 90, há 30 anos, há 40 anos. Isto não é agora. Isto agora é outra coisa. E aquela gente, e aquela pessoinha continua a viver ali. Acho grave, e mais do que isso, eu não quero ser o profeta da desgraça, mas isto só tem tendência a escalar. Ou seja,
Nós no jogo da primeira mão, não, no jogo da segunda volta no Campeonato do Dragão, falou-se muito das questões do roubar toalhas, do esconder bolas, que obviamente é triste ter uma equipa da dimensão do Porto, uma instituição da dimensão do Porto, a fazer isso, mas isso não podemos ser cínicos. Isso acontece e não tem, entre aspas, a gravidade que uma coisa como o que aconteceu, alegadamente, no Dragão Caixa, tem, que é colocar em causa a saúde das pessoas. E se isto, a provar-se que aconteceu, e o Sporting falou sobre isto, mas também foi comunicado por pessoas, foi participado por pessoas da Federação Portuguesa de Handball, que isto aconteceu. Portanto, a não ser que essas pessoas estejam sob o controle do Frederico Varandas e do Varandistão, não percebo onde é que há dúvida que isto muito provavelmente aconteceu. E se isto não é castigado de forma exemplar pela Federação, e que uma parte, eu não sei como é que é possível sequer ter havido jogo depois disto, mas pronto, são outros 500. Se isto não é castigado a sério pela Federação, e eu não querendo ser um profeta da desgraça, como estava a dizer há pouco, amanhã eu não sei o que é que vai acontecer. O Sporting vai ao Dragão jogar a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, e se isto que aconteceu no Dragão Caixa não é castigado, o que é que vai acontecer aí? E para o ano o Sporting em basquete vai jogar ao Dragão, o que é que vai acontecer? E o Sporting vai jogar um dia destes futebol feminino ao Dragão, o que é que vai acontecer? E para o ano o Sporting vai jogar futebol masculino no Dragão, o que é que vai acontecer? Até quando é que pode continuar a acontecer cenários destes sem haver um castigo sério a estas pessoas? Porque isto é uma vergonha. Para fechar, acho que tem que se realçar, no fim disto tudo, perdem o jogo. Eu acho que isto, lá está, eu não percebo como é que pode haver jogo, havendo jogo, meus amigos, vocês, é lexívia, é pessoas no hospital, perdem o jogo. Para a próxima, tentem ácido ou alguma coisa assim do género, porque já se viu, de igual para igual, não dá. A mandar pessoas para o hospital, continua a não dar. Portanto, é continuar a investir, porque está complicado de lidar. 137, acho que está aí a dar. Eu acho que pode ser que consigam uma vitória no handball assim. Só mesmo com radiação, mano. Está forte, está forte. Não, bem, eu nem tinha intenção de falar sobre isso, porque quem nos ouve saberá certamente o que achamos desse caso, e pessoas que concordam com esses comportamentos não vão mudar de opinião independentemente do que possamos dizer. Por isso já se começa a tornar cansativo e repetitivo, mas como tu tinhas dito que querias falar, aquilo que eu posso acrescentar, nós tivemos os presidentes do Futebol Clube Porto e Sporting recebidos pela Margarida Balseiro Lopes, a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, que não passa de um movimento de tentativa de apaziguar que não dará em nada. Foi do tipo, vá lá meninos, portem-se bem. Um bocado à imagem do presidente da Federação e da Liga, que tentam controlar a situação sem causar desconforto nem atacar os clubes, principalmente os três grandes. E quando assim é, nunca haverá mudança. E tu percebes que nada vai mudar quando ouves as declarações dos presidentes. Foi preciso Frederico Varandas vir falar e dizer as perguntas que deviam ser colocadas ao presidente do Futebol Clube Porto. Logo aí também diz muito da nossa comunicação social. Falam desses casos de uma forma superficial, com medo de apontar o dedo, chamar os bois pelos nomes. Em vez disso, colocam sempre os três no mesmo saco para falar desses casos. E depois, quando questionaram Vilas Boas, vimos a sobranceria, a arrogância, com alguma sátira, também mencionaste aí, e ainda com aquele tipo de eles estão-se a fazer de vítimas, vamos recebê-los num spa, como também mencionaste. Qualquer pessoa normal não pode olhar para isso e tudo o que se passou e nem precisava de ir ao caso do handball, que é gravíssimo. E até pode ter sido um lapso na limpeza, produtos mal utilizados, mas a forma como reagiram à situação, como tentam manipular, insistindo sempre uma cartilha pronta para o contra-ataque, que nesse caso foi uma alegada agressão do Martim Costa a um adepto, que até agora ainda não vi nada, mas se aconteceu que seja punido, mas continuamos todos à espera dessas imagens, que nunca apareceram. E depois vemos o contraste da forma como o Sporting responde e lida com isso. E como o Futebol Porto foi recebido em Alvalade. E se perante tudo isso, alguém ainda acha que isso é uma guerra entre dois clubes, está enganado. Isso é uma guerra do Futebol Clube Porto contra o desportivismo e contra o clube que está na luta pelos mesmos títulos, que por acaso é o Sporting. Mas para mim, falar disso já está cansativo. Exatamente.
Já está cansativo. Podia ser o Benfica, podia ser o ABC, podia. ia ser igual. Mas já está cansativo. Basta ver os comentários a esse caso do handball no Twitter. Não existe um adepto do Futebol Clube do Porto que consiga pelo menos exigir uma averiguação a esse caso. Criam logo o cenário de manipulação e invenção do Sporting. A cabeça deles está completamente formatada de uma forma que nem dá para conversar. E existem dois tipos de adeptos do Futebol Clube do Porto. Aqueles que adoram esses casos, alimentam-se disso. E existem alguns conhecidos, figuras públicas, que eu até respeito, mas quando falas desses casos, parece que tem ali um espectro de autismo. Não conseguem condenar nem equacionar que esse é o modus operandi do seu clube. E essa é a diferença dos dois clubes. O Futebol Clube do Porto é o clube de Pinto da Costa, Pedroto, Conceição, Vilas Boas. O Sporting é o clube de Strompe, Manuel Fernandes, Damas, Jordão. Eu estou cansado de fingir que isso não é o Futebol Clube do Porto. É apenas a direção que lá está. Não é. Sabemos que não é. É o ADN desse clube. E é isso, que glorifica esses comportamentos. E esse clube não sabe viver de outra forma. Vamos parar de fingir que não é. Vamos parar de fingir que é a direção, que é a A ou B. É o clube, é Futebol Clube do Porto. Desculpa, Ângelo, para fechar. E o mais grave disso é que alguns comentadores, e chamando aqui os bois pelos nomes para não ficar no ar, por exemplo, o Rodolfo Reis, que foi um antigo jogador de futebol do Futebol Clube do Porto e agora um pioneer da CMTV, quando foi este caso do handball, a declaração dele é: claro que eu tenho que assumir que existe manipulação ou falsidade por parte do Sporting. Ponto 1. Como assim claro que tenho que assumir? Eu acho que claro que tenho que assumir é que o meu dono disse-me que eu tenho que assumir. Acho que é o que se quer dizer com claro que tenho que assumir que houve manipulação por parte do Sporting. Ponto 2. Rodolfo Reis é um antigo jogador do Futebol Clube do Porto que jogou na década de 80, creio eu, ainda na década de 90 também, mas pelo menos década de 80 de certeza absoluta. Se há pessoas que sabem como é que as coisas se viviam no interior do Futebol Clube do Porto na década de 80, são antigos atletas do Futebol Clube do Porto da década de 80. Portanto, quando andávamos no períodário de guarda-bela e de coisas do mesmo nível, claro que Rodolfo Reis sabia o que é que se passava. Ele estava lá dentro. Atenção, ele estava lá dentro, não estou a dizer que ele é culpado de alguma coisa, mas estava lá dentro. Ele viu muita coisa. Portanto, vir para a televisão dizer claro que eu tenho que assumir que os outros é que estão a inventar, pá, como quem quer, não é? E deve haver muita gente a querer. E para finalizar, eu acho que o próximo passo, e lá está, voltando a dizer, como tu usaste o termo do senhora professora, olha ali o menino André a fazer porcaria, que foi para isso que serviu a ministra, não serviu para mais nada. Eu acho que o próximo passo, e dado que com lexívia mesmo assim perdem o jogo, acho que o próximo passo é o passo óbvio de criança na escola. Estou a perder, a bola é minha, vou-me embora. Sim. Mas ninguém joga. Mas acho que vai ser isso. Só para fechar, que me interrompeste enquanto eu estava a falar. Mas... Desculpa, sim. Não, estou a brincar. Não, estavas a dizer... tens razão. O Sporting agora é alvo porque está na luta. E tens razão, amanhã pode ser o Benfica. Aliás, foi muito comentado o quão incrível foi a vinda do Futebol Clube do Porto para o futebol feminino. O Benfica que se prepara, porque tem a hegemonia do feminino. Para o ano, vamos ter festa no futebol feminino. Certo. O Benfica que se prepara. Já vamos ter nesta, né? Já vai haver a final da taça, sim. Acho que é... Sim, mas esse Benfica ano, Porto, enfim, tudo corre normal, a diferença qualitativa é tão grande que eu acho que nem vai haver discussão. Mas... nós não podemos cometer erros do passado. Quando o Pinto da Costa chegou ao Futebol Clube do Porto, também teve vários atritos com o João Rocha e fomos alvo. E fomos alvo porquê? Haviam dois clubes dominantes, Benfica e Sporting, e não podiam haver três. João Rocha cometeu vários erros ao gastar energia nessas lutas que só o desgastaram. O meu conselho é que Frederico Varandas defenda o Sporting, haja judicialmente quando tem de agir, mas não entre em guerras, que só vão desgastar. Nunca vamos ganhar. Nunca deves entrar numa luta com um porco, só te sujas, e o porco é o único que gosta. Em relação aos adeptos do Sporting, tenham atenção à cartilha do Futebol Clube do Porto, porque eu tenho visto alguns movimentos para tentarem fragilizar o Varandas de dentro para fora, que é bom sinal. Se sentem incomodados com o presidente do Sporting, porque primeiro o Sporting hoje ganha, e segundo porque o Varandas foi o único que teve coragem de apontar o dedo à ética daqueles senhores. E eu só quero fechar de uma forma, Ângelo. O Futebol Clube do Porto nunca terá a grandiosidade do Sporting. Nunca. Podem ganhar Champions, Liga Europa, campeonatos, serão sempre inferiores ao Sporting.
Eu sei que nenhum portista vai conseguir compreender nem aceitar isso, porque vai muito além daquilo que eles conseguem conceber do que é amar um clube com ética e honra. E quem diz isso é um sportinguista, mas sobretudo um sportinguista do Norte com muito orgulho. E nós aqui todos os dias, desde o momento em que acordamos, sentimos na pele o impacto do centralismo. Mas ninguém aqui olha para Lisboa como um alvo, até porque para nós, que somos mesmo do interior, vivemos em pequenas aldeias, o Porto também é centralismo. E o mais engraçado é ir a uma pequena aldeia onde a fibra mal chegou e veres o Sr. Manel com a bandeira do seu Benfica na janela, onde essas guerras não significam nada. Pois durante décadas o Futebol Clube do Porto tentou instrumentalizar, falar do Norte, mas o Norte não é o Futebol Clube do Porto. O Norte não é a personificação do ódio que vem daquele clube. Somos o Sr. Manel ou o gajo que vive numa pequena aldeia com um pouco mais de 500 habitantes e tem um podcast de Sporting. Podemos ser tudo isso, mas não somos representados por ninguém, muito menos por um clube. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção do desporto está aqui e já todos sabem onde é que se vê. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.